a gente verbaliza. Que é o seguinte, vou tirar por mim, tá? Não vou falar de vocês, que tem que começar por mim, né? Eu, por exemplo, embora tenha vindo de família assim, mais pobre, de trabalhador da siderúrgica, lá em Volta Redonda, mas eu estudei, né? Fiz mestrado, doutorado, fiz aqui na PUC do Rio, onde também o Edson estudou, né? Então, como é que eu vou achar que uma senhora que mal sabe ler, que é negra, é pobre, ela entende melhor o Evangelho do que eu, que fiz doutorado? Pensei bem, né? É um negócio difícil mesmo de você entender, né? É uma inversão de lógica que, de fato, é muito tensa, né? Tensa. Então, desde lá dos anos 60, 70, quando eu estava nascendo, né? Muitos de vocês também, né? Se fortaleceu essa ideia invertida, sabe? De que, como vai dos bens, seja bem que os pobres, né? Os pobres é que tem que ter a palavra na igreja. A palavra não só da pregação, mas também o poder decisivo. Como é que são as decisões, né? E isso gerou muitos conflitos, muitas tensões, sabe? Então, nesses dois níveis, sabe? No nível, digamos, que as igrejas não estavam acostumadas com isso, porque na igreja evangélica sempre foi mais assim, um certo elitismo, diferente talvez da Assembleia de Deus, acho mais popular, especialmente na época que os pastores podiam ser pastores sem curso, né? Eu vou falar baixinho aqui, para ninguém escutar, especialmente o Hélio, que não me mata, que eu acho uma coisa muito bacana, muito legal. Eu não acho que para ser pastor tem que ter curso universitário, né? Claro que eu estou dando um tiro no meu pé, porque a gente forma os pastores, né? Então eu falo, poxa, então agora vamos perder meu emprego, né? Vamos perder o nosso emprego, né? Mas eu acho essa intuição muito interessante, até porque eu, pessoalmente, já apoiei, em termos políticos, né? No caso do Brasil, gente que não tem formação universitária para ocupar a presidência da República, né? Por que na presidência da República pode? E para o pastorado você tem que ter faculdade, né? Mas esse é um outro assunto, né? Não é diretamente aqui do nosso assunto, que é educação teológica, mas isso está também presente nessa mentalidade, vocês entendem? É uma outra mentalidade, por isso que foi conflitiva do início ao fim, né? Até do início até hoje, né? Porque não se tem um fim. Quem que pode falar? Quem que pode falar? Quem que pode decidir coisas, né? Onde que está o exercício do poder, né? E também do serviço, né? Porque a igreja, carisma no sentido de dons, né? E tal. Então, para fechar essa parte assim, mais de apresentação, né? Vocês estão chegando aí, o nome vocês sabem, Cláudio, né? Cláudio. E eu sou pastor da igreja metodista e eu estou contando para eles um pouquinho a minha trajetória de vida, não para falar da minha pessoa, isso é lógico que não, mas para ligar com o nosso assunto aqui, né? Nosso assunto. E nessa mesma época, eu fui nomeado pelo bispo, né, da igreja metodista para trabalhar na cidade de São João do Meriti, que é aqui do lado, tem alguém de São João aqui, e Duque de Caxias depois, que é do ladinho aqui, né? E foi uma experiência muito rica para mim, né? Muito bacana, por 20 anos, 18 anos na verdade, né? E depois eu mudei para São Paulo e estou lá há 14. Então vocês podem fazer na conta, né? Dá 31 anos, né? Para 32, né? É que naquela época a igreja metodista aceitava como pastor crianças de 5, 6 anos. Eu entrei no pastorado nessa idade, então tá bom mesmo. Então é por isso que essa conta não está batendo. O cara tem 31 anos de pastorado, né? Eu comecei no 25, 6. Já aceitava, né? Agora mudou, agora tem que ter 18, né? 19. Mas naquela época você aceitava com 5 anos. E nessa experiência, que era aquilo que eu falei também, né? Era um tipo de tendência doutrinária, teológica, majoritária, em ascensão. Quer dizer, um seminarista, na minha época, que não fosse simpático à teologia da libertação,
ele era discriminado, né? Tipo, esse cara não ia nada, sabe? E tal. Hoje, eu não posso estar enganado, lá pela nossa experiência na formação lá em São Paulo, é o contrário, né? Ele é discriminado porque ele usa esse anel, né? Não sei se vocês conhecem a história desse anel. Esse anel, vocês podem ver um filme muito bacana, eu acho que é fácil de achar. Lá em São Paulo, a gente sempre recomenda que tem a cópia na biblioteca, né? Que se chama O Anel de Tucum. Tá? Um filme muito bacana, filme bem produzido, assim, com atores de verdade, todo ator é de verdade, né? Mas é que ele tem uma boa produção, não é assim caseira, essa igreja não. O Anel de Tucum. É um pouquinho a vida das comunidades de base, nosso assunto de hoje aqui, e também um pouco da trajetória de um bispo católico, bastante conhecido, e foi até lembrado para ser o Prêmio Nobel da Paz, mais de uma vez, né? Que se chama Dom Pedro Casaldai. Quem nunca ouviu falar de Dom Pedro Casaldai? Pode sinalizar para mim sem nenhum problema. Você nunca ouviu falar dele. Tá? É porque a gente não conhece o grupo, então às vezes eu por exemplo, eu falei, eu devo lá para fazer uma crítica à teologia da libertação, né? Ou somente apresentá-la, né? Eu sempre fico nessa dúvida. Quando a gente trabalha com estudantes de teologia, que estão começando, assim, né, na graduação, né, no curso de graduação, eu faço assim. No primeiro ano, eu não falo isso de negativo da teologia da libertação. Por quê? Porque todo mundo conhece. Então, como é que você vai criticar um negócio que não conhece? Primeiro eu não conhecer. Aí, quando chegar lá no último ano, eu já faço a crítica, sabe? Porque eu acho que tudo que você critica, especialmente se for uma autocrítica, se torna mais robusto, se torna mais saudável, né? Assim na vida pessoal, né? Mais ou menos, você passa por autocrítica ou você não gosta que ninguém te critique, né? Se quando te critica você gosta, então, né? Ninguém gosta. Mas a melhor coisa é a gente ser criticado, né? Por quê? Porque você vai rever coisas, repensar, você se torna uma pessoa melhor. Quando te criticam, você incorpora aquilo positivamente, né? É claro, se for uma crítica também injusta, né? Você reage, né? Mas vamos dizer, você... Né? Não vou esforçar nenhuma crítica a você, eu não te convido. Sei lá, você é... Flamenguista. E isso eu acho que não tem nem como se tornar melhor. Só se evoluir, né? Se evoluir para tricolor, né? Então, na vida pessoal é assim, né? Se você passa por processo de crítica e autocrítica, você se torna uma pessoa melhor. Né? E também no campo das instituições. Uma instituição que se deixa criticar, ela se torna mais robusta, mais forte. Parece que é o contrário, né? Parece assim, não, aqui a nossa igreja é a melhor que tem, não tem falhas. É o Leonardo Boff lá e a igreja caiu no poder. Ele apontou as críticas e a igreja católica muito forte disse, não, nós não temos falhas aqui. Ela perdeu a chance de se tornar mais forte, porque quando a gente passa pelo fogo no sentido de purificação, de autocrítica, a gente se torna melhor. Isso serve para a vida pessoal, e serve para as instituições, serve para os grupos e tal. Então, a teologia da libertação, por exemplo, há muitas críticas em relação a ela. Tá? Se der tempo, nós vamos discutir aqui. Né? Mas por quê? Para acabar com ela, para dizer, que bobagem, vamos ficar só na linha mais, vamos dizer, light, né, da prosperidade ou coisas do gênero? Não. É para que ela possa se revitalizar e criar melhores condições de oferecer uma proposta teológica, né? Assim que a juventude possa dizer, poxa, isso é bem bacana, né? Ou as igrejas, né? Dizer, poxa, nós estamos perdendo aqui essa chance. Né? Então, eu vou variar um pouquinho aqui, tá? E vocês veem, porque a gente, na medida que abre para conversar, então não queria, vamos dizer assim, deixar pontos em aberto, assim, dizer, poxa, mas eu nem sei do que está falando, né? E agora eu sei que o conhecimento também varia de um para um sabe mais, outro não tem problema, né? Esse material pode ficar para vocês vão lendo. Agora, o importante é a gente saber que aqui se trata de um posicionamento teológico de muita relevância. Primeiro, senão nem seria escolhido para ser estudado aqui. E segundo, que internacionalmente, nacionalmente, tudo que se fala mal é porque
tem importância, sabe? Assim, a Igreja Universal, todo mundo fala mal da Igreja Universal, né? Tem alguém da Universal aqui? Né? Oi? Mas é um fenômeno. Exatamente, a importância dele. Você ia dizer uma coisinha antes, não? Não, era só se você vai abordar algum paralelo com a missão integral. Sim, sim. Eu só não sei o tempo, tá? Está nesse material aqui, tá? Está nesse material aqui. Você me lembra, tá? Isso é importante, tem crescido, tem se... A missão integral também está renascendo, assim, das cinzas, sabe? Todos esses movimentos teológicos que se destacaram, eles estão pela crítica, a gente vai ver. Mas agora está renascendo. Nós temos lá, eu oriento uma tese de doutorado sobre a missão integral, e no nosso programa de ciência da religião deve ter, é que eu não tenho esses números, mas eu imagino assim, 10, 15 trabalhos sobre a missão integral, tá? Me lembra disso, é porque está aqui nesses slides, está lá no final, mas é muito importante a missão integral. Essa palavra é conhecida de todos, missão integral, Pacto de Lausanne, eu vou falar do Pacto de Lausanne. Tá? Então aí vocês me ajudem depois, né? Então, vocês observem que eu estou me apresentando, né? Eu queria também situar melhor vocês, para mim, e estou já introduzindo conteúdos, né? Então, eu estava dizendo que nessa experiência pastoral lá em São João do Meriti, de Caxias, né? Eu tive um contato maior com as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a diocese católica, né, quer dizer, aquele espaço institucional, que é meio geográfico, né, daquela área ali, São João e Duque de Caxias, pega também o Piabetá ali, toda ali, aquela área ali, é uma igreja que se dispôs a estruturar a sua vida interna em pequenas comunidades, mais livres, mais autônomas, com contradições, porque os padres também são dominadores, como nós pastores, não é só os padres, não são só os pastores, os padres também são. E dizer, bem, quem é que pode falar, tudo isso que nós falamos, né? A organização, as decisões, como são tomadas, que tipo de teologia vai ser propagada, se é uma teologia de cunho mais social, que é o caso da teologia da libertação, ou de uma espiritualidade assim mais do tipo tradicional católica, né, da devoção a Maria, tudo isso. Então, o bispo da diocese tinha essa visão, ligada à teologia da libertação, valorizava as comunidades, né? Então, a gente conviveu com isso, né? Eu era pastor, novinho, né, meus 21, 22 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, a gente se reunia 2 vezes ao ano, todos os pastores metodistas, todos os padres católicos, não eram muitos, eram uns 30 e poucos, porque a Igreja Católica sofre com isso, né, de vocações. Naquela época não tinha outros evangélicos, porque a gente talvez não criou os canais para que eles participassem. Mas por um tempo, assim, pelo menos uns 3 anos seguidos, a gente se reunia, né? Então, vocês imaginem as críticas, né? Porque, por exemplo, eu ia numa reunião dessa, eu não podia esconder, né? Se bem que não tinha Facebook naquela época, né? Aliás, vocês falaram de Facebook, mais o que eu gosto do Facebook é o humor, né? Porque, como a gente já trabalha muito, então tem as piadinhas, são ótimas. Você entra só pro lado das piadinhas, você não precisa fazer mais nada de coisa séria, não, né? E uma das piadinhas que eu mais acho interessante, não sei quem já viu aí, é que está o confessionário, né? E o padre, assim, ouvindo uma confissão, então pega de lado assim, parece a senhora, uma mulher se confessando, e ele assim, e entreaberto assim. E ela disse, padre, eu pequei. E ele está assim com o Facebook aberto, assim, já estou sabendo. Eu achei isso fantástico, já viram isso, né? Eu achei isso fantástico, né? Porque realmente, né? Hoje em dia, quer dizer, não tinha o Facebook naquela época, né? Mas, por exemplo, para nós, primeiro, do ponto de vista ético, não seria adequado dizer, eu fui numa reunião com os padres lá e vou escondido. Né? Não tinha sentido isso, né? Pelo menos para nós. Mas também na rede de comunidade ali, metodistas e evangélicas, a turma criticava muito, né? E criticava para valer. Onde já se viu? Falar com os padres, fazer o quê? Então, era desafiador por isso, né? E depois eventos mais públicos, né? Lá, por exemplo, eles faziam todo dia 13 de junho, não, 13, em junho, uma grande vigília, né? De
Pentecostes, junho mesmo, Pentecostes, da Igreja Católica, e convidava os pastores todos, tá? E nós íamos. Então, por exemplo, vem dar uma saudação, aí tinha lá 800 pessoas, 1000 pessoas, né? Então, você ficava conhecido, né? E depois as pessoas, viu o seu pastor lá, estava lá na nossa igreja, na vigília católica lá. Aquilo há 20, 30 anos atrás era sempre tenso, né? Mas o lado criativo, positivo, era conhecer para a gente que era evangélico a vivência mais livre das comunidades de base. Agora, livre, lembre-se bem, com as contradições que toda igreja tem, no caso da Igreja Católica também, né? Então, a organização, digamos, onde pessoas muito pobres tinham um peso numa palavra, assim, né? Então, na reflexão bíblica, né, que a gente não estava acostumado com aquilo, foi realmente uma novidade para mim. Eu conhecia lá da minha cidade, Volta Redonda, mas assim, um movimento mais articulado e com as lideranças de pessoas com uma experiência bíblica muito consolidada, sabe? Não só de conhecer a Bíblia, mas de aprofundar na Bíblia. Isso que, às vezes, a gente não encontra em setores até da educação teológica, né? A gente é professor de educação teológica, às vezes não vê seminaristas, por exemplo, que dominam bem o texto bíblico. Mas como havia uma rede de cursos bíblicos, essa rede existe até hoje, né? Do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, né? Quem conhece, quem já ouviu falar? O CEBI é uma rede muito interessante. Ele é muito ligado à Igreja Católica, porque as igrejas evangélicas, por causa das escolas dominicais e tal, criou-se um esquema próprio e poucas pessoas passaram a participar do CEBI, né? O CEBI foi criado por pastores metodistas e lideranças da Igreja Católica, especialmente um nome que vale a pena vocês conhecerem, tem pastor aí? Que vale a pena vocês... Não, mas tranquilo. Não, eu vou... que vale a pena vocês, assim, o dinheirinho que sobrou, né, no mês, eu vou comprar um livrinho. Então tem, assim, um livro do Caio Fábio, né, escreveu muitos livros, né? Mas esse você já conhece, né? Então, não precisa comprar mais dele, já tem bastante lá na sua casa, nada contra ele. Mas você pode comprar desse camarada aqui, ó, Carlos Mesters. Ele é um estudioso da Bíblia, né? Carlos Mesters tem livrinhos assim numa linguagem popular muito legal e muito profunda, sabe? Não é livro para você no nível de você, no nosso nível. Só que ele tem um jeito de escrever que é um jeito simples, porque ele fala assim, ó, a minha teoria, que é a teoria profunda da Bíblia, tem que ser entendida por todo mundo. Qual é o jeito dele de escrever, né? E ele escreve de um jeito que você não sabe que ele é católico. Então, como nós estávamos há 30 anos atrás, eu estou falando de coisas de 81, já tem 30 anos, né? 32, né? 35, 30 anos atrás. Eu 25, 20 e tal. E as igrejas muito fechadas. Então, vamos fazer um estudo bíblico. Aí, poxa, tem um texto do Carlos Mesters, bacana. Mas se eu falar que é da Igreja Católica, a turma não vai querer, né? Eu não falava nada, também não estou mentindo, certo? Eu estou mentindo? Você perguntou? Você não perguntou. Aí quando o pessoal ficava impressionadíssimo com aquilo, né? Então ele tem estudos, por exemplo, sobre o Apocalipse. Bonitíssimo. Não tenham medo do Apocalipse. E vem assim, ó. Vocês acham aí por R$8, R$7, né? Sobre o Isaías, né? Então vocês observem que pega o eixo da Bíblia, que é o eixo mais crítico, né? Os profetas, né? Que denunciam a injustiça social. A teologia da libertação está ligada a isso, né? Está ligado a essa crítica, não é uma coisa religiosa, assim, no sentido formal, né, do texto. Ela pega o aspecto social, a crítica social. Aí que todo mundo gostou do estudo bíblico. Quem gostou do estudo bíblico, né? Eu sempre gostei de fazer assim muito popular. Levanta a mão quem gostou. Eu gostei. Não, isso aqui é o padre, Mas aí gostavam e caminhavam, e depois queriam mais. Tem mais daqueles livrinhos, né? Então isso me impressionou muito, sabe? De conhecer pessoas que tinham a formação teológica nessa linha de
mais livre, sabe? Assim, que não é só os pastores, como é no caso das igrejas evangélicas, né? Só que às vezes havia tensão entre os padres e essas lideranças, porque, imagine, a pessoa discutir a Bíblia de igual para igual. Mas na igreja evangélica tem isso também, a pessoa preparada, que conhece bem a Bíblia, né? E o pastor tem que ficar ali agora, essa pergunta eu não sei responder. Mas no caso das comunidades de base, é uma vitalidade grande. E naquela época era uma vitalidade maior. Porque pegou um terreno virgem, vocês entendem o terreno virgem? Assim, o católico nominal, né? O católico nominal. Que, a partir daquela experiência de vivência mais comunitária, ele passou a ter uma identidade da igreja, não do católico, né? Então, a leitura da Bíblia, participação assim, comunitária, naquela época era forte, né? Associações de moradores, né? As federações assim, nos municípios, né? Lá em Duque de Caxias tinha a federação de associações, era muito forte, gente muito... Né? E na política tinha o paralelo da política, que vocês conhecem, né? O Partido dos Trabalhadores, uma coisa nova, né? Que estava começando. O PT é de 79, né? Não, 80, 81, 80, não sei, a fundação dele, é tudo dessa mesma época, né? Marina Silva, por exemplo. Então, tem livrinhos muito interessantes de um outro teólogo, de nome Clodovis Boff, dessa época, sabe? Livrinhos bacanas de diário, sabe? Diário. Quem faz diário? Ninguém vai fazer diário, né? Você sabe que os grandes teólogos fazem os seus diários, né? Na tradição metodista, John Wesley, que é o fundador do metodismo, tinha tudo anotado no diário. Esses dias eu fui estudar os diários de Wesley. Tem que fazer só assim. Esses muitos parênteses, eu espero que não atrapalhem vocês, que eu faço esses parênteses e depois não sei onde eu estou, né? Onde você está? Eu estou no encontro das comunidades de base. Eu sei que eu vou falar lá de Duque de Caxias, o encontro daqui hoje. Mas do Wesley, não sei se você conhece, quem conhece o Wesley sabe que é do coração aquecido, né? É famoso isso, eu cresci repetindo esse negócio do coração aquecido. E agora com a internet, você tem todas as coisas que você bota o localiza, né? Então eu peguei todos os textos do Wesley em inglês, né? Nem tem em português, né? Os sermões, as cartas e os diários. Ele tinha um diário, e todo dia ele escrevia: fui visitar pessoas pobres que trabalhavam em Minas, lá em Minas, não Minas Gerais, mas Minas de carvão. Localize. Coração aquecido. 14 vezes eu encontrei. 14 vezes. Falei, vamos ver outras palavras. Jesus Cristo, né? 3.000. Espírito Santo, 2.000. E por aí. Eu falei, e essa teologia, vamos dizer, não é da libertação, né? Porque a teologia da libertação é de agora, né? Mas é lá do século XVIII, né, da Inglaterra. Então vou botar pobres, né? Porque é a ênfase da teologia da libertação é que as pessoas pobres, elas têm um valor, né? Chutei essa. 1.000 vezes. Especialmente nos diários. Ele dizia assim: visitei uma pessoa pobre, não tinha o que comer. E tarará, tarará. Só que aqui tinha assim, pobres de espírito também. Assim, não, pobres de espírito não, assim, pobre de você, que. Aí eu tirei tudo isso, porque no localismo é mais fácil, né? Se eu tivesse que ler tudo isso, eu não ia conseguir, né? Caiu para 700. Caiu com isso aqui, é muitíssimo, né? Comparado com isso aqui, né? Então eu descobri na minha pesquisa que isso aqui é uma coisa meio, não é inventada, né? Mas superdimensionada depois pelos missionários norte-americanos que gostam desse negócio de emoção, do coração aquecido. Mas o eixo da experiência teológica metodista, no caso, está aqui, ó, né? Na opção pelos pobres, né? Então, fechando esse parênteses, eu então tive essa experiência de acompanhar os encontros. Eu ia dar o nome do livro aqui, ó, Clodovis Boff, que são diários, tá? Um deles se chama Teologia Pé no Chão. E você fala, eu não quero essa teologia não, chega de pé no chão. Eu quero uma teologia do altar, né? Eu quero assim do santo dos santos e tal. Tudo bem, eu acho que também cada um tem que querer o que quer.
E eu também, em determinados momentos da minha vida, eu falo assim, poxa, eu queria um negócio assim mais light, chega de pé no chão, porque pé no chão também cansa, né? E não é fácil, né? Eu falo, não, eu quero mexer pé no chão. É um diário que ele faz, diário mesmo, assim, ó. Hoje visitei a comunidade no Acre, tá? Vocês sabem que o Acre é um dos estados onde as comunidades eclesiais de base cresceram mais. Por uma série de razões, não vou dar as razões aqui, a Igreja Católica investiu muito nisso lá, né? Tinha toda uma situação também de um catolicismo virgem, né? Que não tinha muitas paróquias, muitas coisas. Igreja evangélica também, hoje tem um monte, mas há 40 anos atrás tinha nada, né? A Marina Silva, acredito que deva ter eleitor dela aí, né? E como tem da Dilma, tem do Oécio, né? Que é o caso, e de outros, não discriminar os outros, né? Ela aprendeu a ler. Everaldo. Não, Luciana Genro, né? Que eu acho que é uma alternativa radical. A Marina Silva aprendeu a ler nesses círculos bíblicos que Carlos Mestre fazia, né? Clodovis ia lá, o Clodovis Boff é irmão do Leonardo Boff, né? Sim. Eu tenho um livro dele, é Como Trabalhar com o Povo. Excelente esse livrinho. Esse livrinho, quando eu li, é um livrinho fininho, mas ele, para um pastor, é uma maravilha. Esse nome, o título, parece meio assim, pô, vai me ensinar a trabalhar com o povo, é até um nome assim, mas é uma coleção, né, também. Mas é excelente esse livrinho, porque ele diz assim, olha, o povo, você tem que falar com o coração, ele diz isso nesse livrinho. Não adianta vir só com um discurso teológico, político, tudo organizadinho, que o povo não fala a linguagem da política, o povo fala a linguagem do coração, né? Mas, ao mesmo tempo, se você só enfatiza a dimensão emocional, né, e não enfatiza a dimensão social política, cai no quê? Um emocionalismo, uma alienação, algumas coisas, né? Então, ele fala, tem que juntar a palavra do coração, né, no sentido da palavra simbólica, da emoção, tudo isso, com uma visão crítica que uma pastoral precisa, né? Você vai fazer uma pastoral de alienação. Um padre professor da PUC diz que o Clodovis é o irmão que deu certo. Uma vez eu conversei com ele, eu perguntei para ele sobre o Leonardo, né? Se com essa rebeldia, vamos dizer assim, do pensamento de Leonardo Boff, né? De criticar, de tal, se ele não criaria um novo movimento, assim, né? Do tipo uma nova igreja católica, ou ecumênica e tal. Aí o Clodovis disse assim para mim, assim, que? Ele não tem disciplina para isso? Eu achei interessante, porque eu acho que se ele quisesse, né, a igreja do Leonardo Boff, acho que muitos tinham uma feliz, né, entre os católicos, até nós, acho que iríamos querer, cara. Mas ele falou assim, ele não tem disciplina para isso. Eu achei interessante. As briguinhas, eles têm muita diferença. Nessa época não havia muita diferença entre eles, não, sabe? Era assim, bem dessa linha de valorizar as pessoas pobres. Então, no Teologia Pé no Chão, tá? Como Trabalhar com o Povo. Você já leu faz tempo ou leu recente? Não. Então, lê de novo, você vai gostar de ler de novo. Esses dias eu li não esse, no outro livrinho, e eu li de novo. É gostoso que a gente fala, puxa vida. E tem vários outros, né? Tem vários outros, tem dele com o Leonardo e tal. Nesse Teologia Pé no Chão, que é mais testemunhal, depoimentos, então ele vai falando dessa rede de comunidades no Acre. Então ele conta assim um dia inteirinho, ele fazia assim casamentos, porque você sabe que na Igreja Católica o casamento é um sacramento e as pessoas lá não tinham uma estrutura, mas também não se permitia que o leigo fizesse. Então ele ia organizando os leigos, ele fazia, mas depois na outra visita já tinha os leigos fazendo. A conscientização política, por isso que eu citei Marina Silva, né? Que ela aprendeu a ler com, sei lá, 14, 15 anos, não sei, até mais, né? Nessa organização de pequenas comunidades, pessoas mais pobres e que faziam um trabalho de leitura da Bíblia, então tinha que saber ler, tinha que aprofundar, visão política, articular a fé e a vida, esse é o jargão, é o slogan, né? Fé e vida. Então vai criando uma dignidade, que a pessoa agora, bem, eu sei ler.
eu sei falar. Então não é qualquer um que vai vir para cima de mim, não. Não é assim que acontece com a gente, até com a gente acontece, né? Então, com ela e tantos outras lideranças, tá? Um livrinho joia de ler, sabe, gostoso, como esses do Carlos Mestre. Tanto é que no Acre, e aqui, por favor, não quero dizer que Partido dos Trabalhadores e Teologia da Libertação é uma relação direta. Não é, tá? Até hoje, por exemplo, a Teologia da Libertação mudou muito e o PT também mudou muito, né? Mas naquela época, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, havia muito essa conexão, sabe? Porque era uma coisa nova, em termos de política, de organização sindical, né? Então vocês têm não só na área pastorais, né? Pastoral operária, né? Chamada PO, né? Pastoral da terra, né? E depois tem aí o movimento sem terra, que está ligado um pouquinho, né? Então, em Goiás também é forte esse movimento? Muito forte em Goiás. Mesma época? Tudo a partir dos anos de 1975, mais ou menos, antes, né? Vamos botar 70 e tal, porque como era assim uma novidade, essas comunidades eram assim muito localizadas no Rio de Janeiro, aqui, né? E no Maranhão. Não me perguntem por que eu não sei explicar, mas nesses dois lugares cresceram essas comunidades. No Maranhão, mais rurais, né? E no Rio de Janeiro, mais urbanas, na área de Bangu, Realengo. É o registro, né? É o registro. Porque é muito difícil registrar um movimento, né? Quando é que começou lá o movimento tal? Eu não sei. Teve uma reunião lá, mas o pessoal fazendo o registro, eles localizam por volta dos anos 70, 71, 72, no Maranhão e no Rio de Janeiro. Vocês sabem que aqui é um período de repressão política, né? Então essas comunidades também, né, elas não tinham muita visibilidade, até porque não se podia ter muita visibilidade de qualquer movimento social. Elas vão ganhando mais visibilidade na medida que vai se chegando mais perto do período da abertura política, né, no Brasil, que é na segunda metade dessa década, né? 76, né? 76, 77, 78. Aí essas comunidades vão se tornando mais visíveis, devido à facilidade do governo, sim, né? E porque elas foram se multiplicando também. Então, Goiás, por exemplo, tem muita influência de bispos, né? Aí é um negócio do poder, né? A gente fala assim, bem, as comunidades não são livres, né? Gente pobre que se organiza e tal. Aí você está falando, Dom Pedro Casaldário, isso e tal, isso e tal. E de fato as igrejas funcionam assim, né? Ciro, Paulo, Silas, né? Até nome bíblico lá, né? Se você chegar lá e falar assim, gente, nós vamos trabalhar nessa direção, aí a turma aceita, né? Agora, se ele fala, nós não vamos nessa direção, pode acontecer as coisas? Pode, mas em geral com maior dificuldade, né? Nessa época, houve uma mudança grande na Igreja Católica. Daqui a pouquinho, quando eu mostrar os slides, vocês vão lembrar, vocês sabem, né? E aí, muitos bispos católicos abraçaram essa nova visão teológica da libertação, né? Teologia da libertação. Lá em Goiás, um bispo chamado Tomás, ele morreu agora esses dias, com uma cara. Tomás Balduino. Dom Tomás, ele é conhecido como Dom Tomás, né? Na mesma linha do Dom Pedro Casaldário. São bispos católicos, novos na época, né? Você imagina que isso aqui tem... E que, como a Igreja Católica está mudando, ele falou o seguinte, ó, vamos botar bispos novos, porque esses velhos não vão mudar nada, né? Então, Dom Pedro Casaldário, Dom Tomás Balduino, né? Eles são fruto da renovação que a Igreja Católica fez nessa época, né? A partir do Concílio Vaticano II. Isso é uma referência para vocês, não? Pode falar. Você sabe o que é Concílio Vaticano II? Sei. Sabe? Você sabe. Foi uma reunião grande, católica, do mundo todo.
um congresso mundial, reunindo todos os bispos católicos. Então tinha uma coisa forte de poder, né? O que foi decidido lá, todos os bispos do mundo todo tinham que implementar. Claro que um implementa, o outro não, né? É igual nas igrejas que a gente tem, tomou uma decisão, mas depois, na hora de colocar em prática, se a pessoa não está afim daquilo, não vai, né? Mas essa reunião foi lá em Roma, né? Reuniu os bispos todos, e foi assim por 3 anos, foram várias sessões, né? Porque não dava, tinha muito assunto, né? Então ficavam 3 meses reunidos, tomavam as decisões, depois voltavam, ouviam as pessoas, tal. É o chamado concílio, vai aparecer ali depois, tá? Concílio Vaticano. Uma pretensão ecumênica também. Ecumênica, e eu vou mudar então, agora eu espero não me perder aqui, né? Porque Convidados também. convidados, né? Protestantes e tal. Por exemplo, ó, aqui da Argentina, Os documentos demoraram. Assim. exato, aqui da Argentina tem agora faleceu também, porque essa turma é tudo da antiga, né? Isso aqui foi em 1962, ó. Eu brinco que esse concílio foi em minha homenagem. Foi o ano que eu nasci, né? Então eu falei, em minha homenagem, ele foi feito e tal. É brincadeira, né? Ó, aqui tem um teólogo, um metodista, falecido recente, chama José Míguez Bonini, tá? É um bom teólogo da libertação. Ele já faleceu, né? Argentina, ele tem esse problema, né? Que ele é argentino, né? Aí o do futebol tem a rivalidade. Mas futebol à parte, ele esteve presente no Concílio Vaticano II, como representante da Igreja Metodista, né? Para fazer observações, né? Questionamento, chama observador, né? Isso foi novidade. Antigamente não podia. Um outro também famoso, conhecido, Karl Barth, já ouviram falar? É um teólogo conhecido, né? Morreu em 68, né? Esse aqui já devia ser maduro, né? Porque é 65, então já era velhinho, muito renomado, conhecido. Esse aqui jovem na época, né? Ele morreu agora, né? E vários outros, tá? Tem vários outros. Mas a preocupação principal, qual é o seu nome mesmo? Ricardo. Ricardo. Você estudou na PUC, Ricardo? Estudo. Faz A graduação. graduação lá da teologia? Que bacana. Depois vamos falar mal da PUC, eu também sou da PUC, né? Eu tenho você conhece o professor? Tá? Quando rolar em alguma banda, de algum... Então, conta essa história assim. É claro que eu estou simplificando, né? O mundo estava mudando muito rápido. Isso que a gente fala de hoje, está rápido, né? Você fala, poxa, já tem internet, Facebook. Mas esse sentimento de mudança rápida, isso, dependendo da época, as pessoas sentem mais. A gente sente. Mas nessa época, se sentia muito assim, estava muito mudando. Depois eu vou falar do lado das igrejas evangélicas, isso vai aparecer. Tá? O mundo em mudança. Todo encontro de igreja, as mudanças. Que mudanças eram essas? Não, você vê. De coisas muito graves, muito complexas, e coisas muito graves. Né? Acho que foi 69. 69. Né? Eu tinha 6 anos. Então, eu tinha 7 anos e eu me lembro. E minha avó falou, isso tudo aí é armação. Vocês imaginam, gente? É que hoje é difícil imaginar isso, né? Para você ser marido. Mas naquela época, eu muito louco, assim. O mundo está mudando muito, né? As igrejas evangélicas, na Europa, nos Estados Unidos, mas também no Brasil, elas ficaram
estavam um pouquinho divididas, mas elas viam com bons olhos essas mudanças, sabe? Porque na igreja evangélica sempre tem assim, uma liberdade de um grupo chegar e falar, não, não está certo. Né? No caso do Brasil, tinha mudanças assim, muito fortes da industrialização. Eu, por exemplo, vocês terem uma ideia, minha cidade, Volta Redonda, que é uma siderúrgica imensa, a siderúrgica é de 42, 1942, né? Mas São Paulo, por exemplo, essas montadoras de automóvel, todos dos anos 60, os mais antigos, ou quem estuda a história, sabe, JK, que era fazer 50 anos em 5. Né? Você já imaginou 50 anos em 5? Haja cabeça para acompanhar todo esse desenvolvimento, e agora é tudo moderno, é tudo não sei o quê, né? Para quem é da igreja, quem é religioso, mudança é um negócio complicado. Ninguém gosta de mudança. O Rubem Alves, né, que é um teólogo famoso, faleceu recente, ele dizia o seguinte, ó, o pessoal vai na igreja para saber se tudo está igual como no domingo passado. E ele sai feliz. Né? Ele era muito assim, né? Ele fala protestante, né? O evangélico. Ele vai na igreja domingo. Aí ele chega lá, ouve o sermão, o mesmo sermão do domingo passado, né? Que o mundo não pode, a igreja não pode estar no mundo, só Jesus salva e tal. Aí ele sai feliz, Ô, pastor, que bênção! Que você pregou o mesmo sermão do domingo passado. Quer dizer, botou um pouquinho, botou lá uma outra ilustração, né? Botou outro texto bíblico, mas é a mesma coisa, né? Agora aí, como é que você se chama? O Roberto. O Roberto vai pregar. Você costuma pregar na igreja? Você tem essa? Mais com jovem. Então. Aí você vai pregar lá e você pega um negócio diferente lá, né? E pra quê, né? O pessoal sai reclamando, sai xingando. Mudou, que história é essa e tal, né? Então o Rubem Alves, ele tinha essa percepção, que a gente vai na igreja, mas não tá tudo igual. Então eu tô feliz. Mas se você pegar um negócio diferente lá, a turma sai. Então, eu estou dizendo isso porque essas mudanças todas criaram uma instabilidade muito grande, né, nas igrejas, na vida da religião de modo geral. E a Igreja Católica ficou muito fechada, tá? Porque essas mudanças não são de 62, né? Essas mudanças que eu estou falando é lá do início do século. O ecumenismo se fortaleceu muito no início do século. Trabalho social, aqui no Brasil, por exemplo, é de 1910, tem instituições evangélicas que começaram a trabalhar nas periferias, com pessoas pobres, né? A questão da mulher também você pega aí, não só na Europa, no Brasil também, anos 30, né? Tudo isso, anos 20, tem filmes que tratam sobre isso, né? Feminismo, né? Então a Igreja Católica estava no impasse, porque ela não aceitava essas mudanças. As igrejas evangélicas aceitavam? Aceitavam em parte, mas como é muito dividido, então vamos supor, você é de uma igreja, a sua igreja não está aceitando as mudanças, você vai para outra. Mesmo naquela época, né? Hoje o trânsito religioso é maior, mas há 40 anos também podia. Eu vou para metodista, era visto uma igreja assim mais aberta, né? Do que presbiteriana e tal. Presbiteriana dividia, né? Então, por exemplo, não aceita a maçonaria, então tem uma outra igreja que aceite, né? Já na igreja católica, não. Uma coisa que se percebe é que, historicamente, sempre há essa resistência, né, de se lidar com o outro, né? De repente a gente fala a igreja evangélica, entre as próprias igrejas evangélicas, talvez entre o cristianismo, né, a igreja evangélica com o catolicismo. Isso sem falar nas demais religiões que às vezes não são nem citadas, né? Quer dizer, são citadas negativamente, demonizadas. Né? Por que essa dificuldade tão, assim...
perspectiva nova, diferente, desafiadora. Isso mexe demais com a gente, vocês não acham? Não, um dia você fala assim, eu quero um negócio mais organizado. Ou aquele jovem que fala assim, eu quero ter uma jovem que quer ter muitos namorados, o jovem quer ter muitas namoradas. Isso tudo é encantador, todo mundo deseja isso lá no fundo, né? No fundo, na aparência, não, lá no fundo. Mas chega um momento que você fala, eu quero agora, né? Vou casar, vou sossegar o facho. Né? Então a sua pergunta é muito complexa, muito profunda, porque mexe com os imaginários das religiões, das denominações, né? A ideia assim de que nós temos a verdade. Né? No caso da teologia da libertação, especialmente o seu surgimento e dessa parte prática dela, que é as comunidades eclesiais de base, não é a única parte prática, né? Mas é a principal. Né? Você tem as pastorais, operária, pastoral da criança, pastoral da terra, uma série de coisas, né? Movimentos, né? Ecumênicos e tal. Mas naquela época era a comunidade de base, era onde assim, onde nós vamos colocar em prática isso, né? Essa visão mais politizada do Evangelho. Né? Então o outro, você não falou outro aí, o outro é do pobre, né? Porque o pessoal não estava acostumado com o pobre na igreja. Ou senão, assim, naquelas missas, assim, tinha muito pobre, né? Mas, assim, numa comunidade que a pessoa pobre vai, por exemplo, liderar processos, né? Vai organizar a vida da comunidade, vai ser vista com valor, essa ideia, assim, de que o pobre, ele evangeliza, né? Então, isso criou muitas tensões, né? Muitas tensões internas na igreja católica e nas igrejas evangélicas. Todas as igrejas evangélicas se dividiram aqui, internamente. Não se dividiram institucionalmente, sabe por quê? Porque já estavam divididas antes. Né? Então não tem mais como dividir. A igreja metodista já tinha a de ramo pentecostal, então não tem mais como dividir. Né? Criasse uma teologia, uma igreja metodista da libertação, no sentido da teologia da libertação. Mas se dividiu por dentro, entendeu? Briga de lideranças, né? Pastor contra pastor, na própria comunidade, pessoas que não têm os seus ministérios reconhecidos, porque vão por esse caminho. Esse aqui é um caminho, sabe? Como também outros tipos de... Isso é mais para tarde lá, né? Vamos começar à tarde lá, né? Porque a gente fala assim, bem, paz nas religiões, né? Mas acontece que a religião é feita de gente humana, e o humano precisa de identidades, né? Desculpa, pequeno atraso. Seja bem-vindo. Tem uma vaguinha aqui? Opa. Obrigado. Nesse momento, ela vive essa divisão interna. Só para perguntar para o Ricardo. Adriano. Você viu que eu estou te tirando uma resposta assim mais simples, né, mais reduzida, porque de fato a sua pergunta é mais ampla. Agora, a teologia da libertação, ela criou as suas bases nessa ideia de que é preciso ter na vida da igreja alteridade. E também na vida social, né? Espaço para a mulher, espaço para as pessoas pobres, espaço, né? Exatamente essa questão da inclusão, essa questão de um olhar diferente para as pessoas que são diferentes. Exato. Não é? Essa palavra libertação, talvez o próprio preconceito que há dentro das pessoas não seria o fator maior, o alvo maior da libertação. Aí já chego a você, tá? Então, eu acho que sim, eu lhe responderia que sim, mas é claro que existem também coisas que não são só das pessoas, né? Também das instituições, né? Elas têm regras, elas têm organizações. Vou dar um exemplo de dificuldade da mulher. Então, se você tem uma denominação religiosa, cuja sua estrutura jurídica, né? Suas leis, não permite que a mulher exerça o sacerdócio, né? Ser pastora, ou padra, enfim. Aí não é só o preconceito de cada um, dizer assim, porque você tem que, além de mudar a sua cabeça, dizer, não, a mulher que está no pastorado é o mesmo valor que tem o homem do pastorado. Né? Eu, por exemplo, quando eu casei, eu era uma pastora. Agora a gente fez 25 anos de casado, a gente chamou. E só que com quem eu trabalhava era também uma pastora, né, em São Paulo, e uma grande amiga que representou um pouco os amigos, assim,
pastora também. Então a celebração de bodas de prata foi por 3 pastores. Né? Aí quem não é muito da igreja, assim, foi lá e falou, 3 mulheres, que coisa diferente. Nunca vi isso, né? Nunca vi uma aqui, mas tem isso, né? Então você tem que mudar a sua cabeça, mas também tem que mudar as leis. Certo? Então é complicado, né? E hoje nós estamos numa sociedade muito aberta. Então tem questões, por exemplo, da sexualidade, né? A teologia da libertação, por exemplo, ela não tratou disso. Ela deixou isso de lado. Só que você deixa de lado, o que acontece? O negócio vem. Lado moral. Então, por exemplo, nas comunidades eclesiais de base, as mulheres reclamam muito dos teólogos da libertação. Olha só que coisa, hein? Porque eles não vão fundo na questão da mulher. Se vocês querem uma pessoa assim, um nome para ser lido, né? Vocês podem encontrar pessoas para conversar, né? Mas um nome para ser lido é Ivone Gemara. Tá? É uma teóloga católica que capricha na crítica à teologia da libertação. Né? Ela é da teologia da libertação também. Só que ela fala assim, ó, essa teologia não valorizou a mulher, só no discurso. Na prática, não. Ela está certa ou está errada? Aí você julga, tá? Eu só estou apontando o caminho, né? A sexualidade também, o campo da homossexualidade, né? Esse mais ainda deixado de lado. Por quê? Porque o pessoal deu preferência para a questão socioeconômica. Nós temos que mudar o Brasil. O pobre tem que ter lugar, sabe assim? E essas outras coisas ficaram de lado. Só que essas outras coisas fazem parte da vida, né? O foco maior é a questão da pobreza. Foi, né? Historicamente foi. Aqui eu nem estou dizendo se está certo ou errado, é que se deu assim. Aí, grupos que defendem liberdades maiores, né? Tanto de mulheres, a questão também de movimentos negros, eles reclamam muito, que as comunidades de base falam muito da inclusão, mas nem sempre inclui lideranças negras. Então, é uma questão... Tanto que o Rubem Alves, você falou do Rubem, em 72, quando ele escreveu aquele livro dele, A Geração do Amanhã, em que ele traz, porque a tese de doutorado dele é bem nessa linha, para uma teologia da libertação. Aí, no finalzinho da tese, e nesse livro de 72, ele introduz o tema da imaginação, que é a coisa do desejo, e a questão do corpo. Ali, vários teólogos já falaram, isso aí não vai dar certo. Depois ele Hugo Asman, etc. Para vocês terem uma ideia, esse que eu citei, Dom Pedro Casalgárica, né? Que é, vamos dizer assim, entre os bispos católicos, o mais identificado e, ao mesmo tempo, comprometido com a teologia da libertação. Né? Então, nós estávamos numa reunião de lideranças nacionais das comunidades eclesiais de base, que elas têm uma articulação assim nacional. Eu vou falar dela em um minutinho. E aí, o pessoal mais jovem, não é jovem, mas assim, gente insatisfeita com essa visão só mais política, socioeconômica, né? Dizendo, mas e a questão do corpo? E a questão da subjetividade, dos desejos, da sexualidade? Aí propuseram lá, vamos estudar o Rubem Alves. Tá? Aí no final do encontro, o Dom Pedro Casalgárica, com toda a autoridade dele, um velhinho, tudo, ele falou, cuidado com as ideias do Rubem Alves. Eu sei que vocês leem o Rubem Alves, mas cuidado. E eu fiquei falei nada. Eu achei interessante, para vocês verem a atenção. Então, não existe uma teologia, a teologia da libertação. Vocês entendem? A gente fala assim, porque está dando aula, a gente fala assim, a teologia, mas não existe isso, a teologia. Existe um montão de gente que se articula, alguns se articulam de maneira mais forte, né? Então, por exemplo, Leonardo Boff, tem um grupo que ele lidera, organiza, né? Então traz vários outros, esse que faleceu agora também esse ano, João Batista Libânio, que era um grande teólogo católico, né? E Milton Schwantes, né? Que é do lado evangélico, também falecido e tal, e os mais novos, né? E eles têm, por exemplo, congressos, né? Congresso da teologia da libertação, ou pequenas reuniões e tal. Mas, de repente, tem lá um outro Rubem Alves, também pode falar da teologia da libertação, que ele propôs uma libertação. Né? Então,
É Ivone Gebara, a teologia da libertação, né? Mas de repente você pergunta, Ivone, você é da teologia da libertação? Aí ela pode dizer assim, sou, mas eu critico, sabe? Ele citou um aqui, o Hugo Asa, né? Você citou. Sou, ele já faleceu também. Sou, mas eu acho que faltou isso, faltou aquilo. Tá. Então não existe a teologia da libertação. São teologias, vamos ver. Missão integral também, tá? Não existe assim, a missão integral. Tanto é que nós organizamos um encontro em São Paulo, não todos nós, todos os estudantes, e a nossa faculdade apoiou tudo certinho, e um grande líder da missão integral do Brasil, o outro, que se chama Ricardo Golmin, ele disse, olha, tem um outro nome aí no programa e nós somos de visões diferentes, né? E não foi. Está certo, errado? Não sei, mas é que são visões distintas, né? Todas as teologias da prosperidade, existe isso? Não, você tem uma pessoa que defende, aí tem, né? Mas é tudo muito misturado, tá? A gente faz assim para didaticamente, porque de fato existe uma linha, vamos dizer assim, onde estão os mais conhecidos teólogos, né? Os eventos mais importantes. Então você diz, aqui tem cara. Ah, desculpa, eu não sei se você segura um pouquinho aí. Desculpa. Não, é que o senhor fala sobre essa absorção das ideias pela igreja metodista, né, na igreja histórica. Eu tenho um pouco de igreja batista, um pouco de essa absorção dessas ideias da teologia da libertação na questão da igreja batista histórica. E a gente já vê outras igrejas evangélicas já nascerem com essas ideias, que é o Brasil para Cristo, a Assembleia de Deus. Já traz no bojo, você já olha de fora, enxerga nitidamente. Assim, na igreja metodista a gente também já consegue observar isso. Isso hoje, né? Mas na igreja batista a gente não consegue ver, pelo menos eu desconheço, essa absorção dessas ideias da teologia da libertação sendo colocada em prática, assim, em termos Como você chama? Meu nome é Ivo. Ivo. Vamos guardar, nome é Paulo, Ricardo, Adriano e Ivo. Depois a gente confunde tudo, mistura e tal. Professor, aí eu Sim, agora na dúvida com a pergunta dele, aí, então o que é a teologia da libertação? E como é que a gente operacionaliza na prática essa teologia da libertação? Essa é a sua pergunta? É. E não tem uma mais fácil, não? Essa é muito difícil, mano. Essa é muito difícil. Conhecer todas. Pergunta boa, é aquela que já vem até a resposta junto. Já viu o aluno que vai perguntar? Assim, professor, ele já coloca a resposta. Aí eu falo, é isso mesmo. Essa é muito difícil. Mas parece que ele ensinou assim, ó, fazer mais perguntas. Legal, que respostas. bacana. E você como se chama? Robert Val. Roberto, né? Robert Val. Robert Val, obrigado. Então é o seguinte, a parte assim, histórica ela é muito bonita, né? Porque quem gosta de história, se envolve com a história, um pouco bacana. E aí cada denominação tem uma riqueza que cabe 6 meses só numa denominação. Né? Se a gente pegasse aqui os presbiterianos, essas divisões todas, tem presbiteriano aqui? Vocês sabem que a grande meta, a grande meta missionária dos presbiterianos, porque eles têm IPI, né? IPB, IPC, que é conservador, IPF, que é fundamentalista, IPU. A grande meta missionária é completar o abecedário. Aqui eu estou copiando o nosso amigo lá, ele conta essa piada, eu não dou crédito para ele não, eu falo que é minha. Então, completar o abecedário. Então, o dia que completar, então, aí cumprimos a nossa missão, né? Mas, de fato, cada denominação dessa tem uma riqueza de histórias, tem contradições internas e tal, né? Então, essa questão de uma visão religiosa, não vou dizer nem teológica, uma visão religiosa, com uma sensibilidade maior para o sofrimento humano, para as pessoas pobres, que não é uma coisa só de igrejas ou de religião, né? Isso é do humano. Ontem, por exemplo, eu fui numa banca de mestrado, a moça estudou os contos de Anderson. Vocês conhecem isso? Eu lembro de criança, a menina que vendia o fósforo, né, que risca o fósforo, e ela vê Deus, vê o reino de Deus. Na literatura lá da Inglaterra, não sei de onde, lá e tal, mas mostra uma sensibilidade humana muito forte. E como é que tem gente fria, calculista, né, que olha o sofrimento e não sente nada, né? Não sente nada.
essa divisão a gente vai entender, né? Então, as igrejas, elas reproduzem isso, né? Porque você vai ter dentro delas pessoas com uma enorme sensibilidade humana e outras que são, não, tá certo, isso aí é governo, ou não tem fé, tá sabendo? Então, nem sempre o nome Teologia da Libertação aparece, mas aparece uma divisão de qual é o lugar dos pobres na vida da igreja. Vou contar uma história de criança. É a teologia da libertação do B. Exatamente. São vivências religiosas, são, sabe, experiências no humanas. Brasil. Ó, duas coisinhas que, do meu tempo de criança. Quer dizer, está certo que é nesse período de surgimento da teologia da libertação. Mas tenho certeza que ninguém ia perguntar isso lá na minha igreja, em Volta Redonda. O Volta Redonda é entroncamento da Rio Bahia, lá, pega a Rio Bahia. Então, o retirantes ali é o que mais tem, até hoje, mas na época muito mais, que era a época da migração. Né? Então, na igreja toda hora batia gente, né? Que era a igreja próxima da estação central, de estação ferroviária. Né? Então, gente, eu quero dinheiro, eu preciso de tal. Um pastor jovem, com essa sensibilidade, não só humana, mas também a formação que ele estava tendo, de teologia da libertação, essas coisas. Mas é assim, ele atendeu uma família dessas. E fez lá alguma coisa, não sei o quê, talvez apoiou com comida, ou se deu dinheiro para voltar, não sei. E o garotinho, criança, ele espontaneamente tirou o estilingue, em alguns lugares o estilingue, tinha um estilingue, tirou e deu para esse pastor de agradecimento. A mãe não mandou, ninguém mandou. Foi assim, sabe? Ele estava com estilingue e tal. Ele deve ter falado que estilingue bonito, sei lá, alguma coisa que ele falou. Se bem que politicamente correto, estilingue não é mais, né? Naquela época ninguém questionava isso, estilingue para matar passarinho, não é uma coisa legal. Obrigado. E aí, esse pastor, ele deu assim, o pastor ficou encantado com aquilo. Pastor jovem, né? Fez até o mestrado dele em Pernambuco. Ayrton Tavares, o nome dele, faleceu. Você já ouviu falar do Ayrton Tavares? Não. Então procure, que você tem aí muita gente, o Faustino, conheceu, sabe? Era no horário do culto, isso foi domingo, no final da tarde, né? O Ayrton pegou aquele estilingue, colocou no pescoço, dia de Santa Ceia, e celebrou a Santa Ceia com aquele estilingue no pescoço. Uma igreja tradicional, grande, igreja central da Volta Redonda. Então, Ivo, né? Você imagina o que não falaram desse pastor? Porque esse cara é maluco, eu me lembro, eu era garoto maluco, né? Claro que ele contou aquilo, ele fez referência, eu não me lembro das coisas que ele falou, porque eu era muito criança. Mas esse você perguntou, eu era seminarista e as pessoas falavam que ele bastou e tal, né? Esse tipo de desencontro marca todas as denominações, umas mais, outras menos. No caso da metodista, que é a minha que eu estou falando, na sua gênese tem uma experiência social forte, John Wesley, Revolução Industrial e valorização dos pobres e tal, vida em comunidade, tipo comunidade de base, lá na Inglaterra, no século XVIII, que isso dá mais força para quem é pastor metodista. Fala assim, você está inventando isso aí. Esse Ayrton, vamos dizer assim. Falou, não, é o John Wesley, a minha doutrina, a minha história, né? Se bem que a pessoa pode falar, não, mas Jesus fez assim também, né? Aliás, no Facebook, eu gosto da meta que ele não tem, né? Eu vou falar só de Facebook. Né? Então, tem uma ilustraçãozinha que fala assim, Jesus falando um versículo bíblico. Aí todos assim, apontando ele. Comunista, já viram esse? Assim, Vende o que tem, dá os pobres. Vende o que tem, dá os pobres. Exatamente. Né? Aí você é comunista, tem que ensinar a pescar, tem isso aqui e tal. Então, essa divisão, eu acho que é uma divisão que não é só intelectual, não é só de teológica, no sentido eu sou dessa teologia, eu sou de outra. Eu acho que é uma coisa que está embutida na vivência humana, na experiência religiosa e que divide as igrejas. No caso da Igreja Batista, no Brasil, que é diferente da Igreja Batista, por exemplo, em El Salvador, na Nicarágua, que tem uma influência forte da teologia da libertação, certo? Então você pode
conheci um cara que tem livros dele, tá? É assim, ele já tá velhinho, meio gaga, assim, já não dá para conversar muito mais com ele. Se fala Pixley, mas escreve Pixley. Um irmão batista para você conhecer, tá? Tem vários batistas que você conhece, então esse aí eu acho um livrinho dele, uma coisa bacana. Tem livros mais antigos, porque ele já não está produzindo mais. Batista, tá? No caso da Igreja Batista no Brasil, de fato a Igreja Batista sempre teve assim, um certo distanciamento das práticas sociais, no seu todo, mas em cada comunidade sempre tem pessoas envolvidas. Né? Eu penso que uma palavra em relação às igrejas históricas, elas estão muito aquém, né? Realmente dessa questão da libertação. Uma palestra mesmo com o Russell Shedd, quando levantaram a questão da mulher com possibilidade de pastoreio, eu lembro ele responder assim, não, ficaria feliz que as nossas mulheres pastoreassem nossos filhos em casa. E é uma liderança reconhecida. Uma referência, então. Eu fui professor aqui, num seminário de uma denominação aqui, não vou dizer o nome, assim, que é a Igreja Congregacional, mas e um seminário muito bacana, pessoal, tem alguém aqui da Congregacional. E aí, só para dar o exemplo da mulher, mas aí tem a questão mais social, das pessoas pobres, e assim vai, né? E aí o diretor me chamou e falou assim, você tem algum material aí sobre a ordenação de mulheres? Eu falei, tenho. Só que naquela época, tinha muitos, 20 anos, mais ou menos, não tinha assim livros. Aí eu fui procurar artigos, sabe, na revista Tempo e Presença, a Rosângela, que você conhece. Gastei um tempão, né? Fiz um dossiê assim bacana, 7, 8 artigos, falando sobre a ordenação feminina, para ele agradecer muito, fiquei contente, né? Foi bacana. Aí, passava uma semana, 2, saiu o assunto na sala, na aula, e aí um aluno falou assim, pastor, a nossa denominação vai debater nacionalmente sobre isso, tá? Se vai aceitar ou não a ordenação das mulheres, a mulher como pastora, né? Eu falei, não, bacana. Aí ele falou que ia ter o debate, né? E o debate era assim, alguém ia falar a favor e alguém ia falar contrário. Né? E eu, todo entusiasmado, né? Falei, não, eu estou sabendo e tal. E, inclusive, eu preparei um material para o professor tal, assim, sim, o diretor lá, né? E tá, aí ficou um silêncio na sala. Aí, tudo bem? Aí o mais corajoso falou assim, professor, ele vai falar contra. Eu preparei todo o material para ele. Tive um trabalho fenomenal. Fiquei horas, porque isso não. Hoje você pega um livro na internet, né? Você pega, vai daquela, você procurando as revistas, tirei xerox, fiz tudo bonitinho, tem indicações bibliográficas e tal. Aí ele vai falar contra, mas poxa vida, eu estou dando um ano por inimigo, ele estudando tudo ali para rebater, igual o chefe. Se for a questão homossexual, então, muito mais difícil disso. A questão homossexual, eu acho que ela está entrando dentro de um quadro de maior fragmentação da vida social e da vida religiosa. Então, isso favorece no sentido de que se criam comunidades específicas, né? E alguém pode dizer assim, que ótimo, porque agora pode ter um pastor homossexual e plenamente aceito, e tal, vai ter uma visibilidade, isso e tal, né? Agora, ao mesmo tempo, alguém pode questionar dizendo o seguinte, mas isso também não permite que as denominações tradicionais, né, católica, evangélica e tal, passem por esse processo de renovação, porque cria um espaço específico, né? Então é um debate muito interessante. Agora, a teologia da libertação, realmente, ela não discutiu esses temas, tá? Se vocês quiserem indicações de debate bibliográfico, eu tenho para dar, né? Vou dar de uma vez, um funcionário aqui, para aproveitar o tempo, que é James Allison, tá? É um padre inglês que trata do tema da homossexualidade. Ele se assume como... Então o livro é Homossexual Mora ao Lado. Isso eu não conheço. O livro principal dele sobre esse tema chama-se A Fé... Eu vou lembrar aqui, tá? Ele teve lá na minha igreja. Eu vou lembrar. Ele tem tipo uma comunidade, né? Um grupo. Ele tem uma articulação, ele é inglês, mas estudou no Brasil, fez Nós a vamos ter teologia. uma em outubro. A Fé em Busca...
nós vamos ter uma aula, né, só sobre, vem o Luiz Correia lá falar para a gente. Legal. Tá. Até o Múcio vou lembrar, ressentimento. Chama-se o livro, chama-se Fé para Além do Ressentimento. Tá? James Harrison. Fé além do ressentimento. Achou aí, né? Agora você não pode nem dar aula, pode nem enrolar na aula que o aluno já fala, não, professor, não é isso não. Pega até o subir. Muito bem. Então, eu vou fechar esse primeiro bloco para a gente pegar aqui a retrospectiva, né? Eu quero contar só dos batistas, tá? Só um instantinho. Nós temos muitos estudantes na pós-graduação batistas. E eu descobri como o mundo batista é muito variado, né? Variado. Então fez lá o doutorado com a gente, uma missionária com muita força na convenção, na junta de missões batistas da Convenção Nacional. Ela se chama Alzira. Você conhece a Alzira? Qual é o sobrenome dela? Alzira, alguma coisa? Alzira. E quantos mais são batistas aqui? A dominação aqui, ó. Poxa vida, nós somos oprimidos aqui na minoria. Aqui, né? Alzira fez uma excelente tese de doutorado, baseando praticamente na experiência missionária dela na África, que ela foi com uma cabeça muito conservadora, muito fechada, ela dizendo isso, né? Dessa ideia assim, só Jesus salva e tal, tudo que vocês conhecem. E a experiência da guerra lá, que a guerra o que é, gente? Guerra ecumênica, né? Não sei se essa é uma expressão correta de falar, mas guerra ecumênica, a guerra mata todo mundo. Não tem esse negócio de você é católico, você não é de Deus. Não, pegou uma morreu. Então, nesse sofrimento humano que ela viu, ela foi reconstruindo a visão missionária dela. Ela falou, no que adianta eu ficar pregando para aceitar Jesus, se as pessoas estão morrendo aqui, então, e são gente mutilada, gente também muita violência sexual também, né? E, enfim, ela fez um trabalho muito bacana, revisando a visão missionária, né? Estava lá o dia, eu fui da banca, né? Ela foi orientada por um outro colega. Estava lá no dia o presidente da junta, acho que aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, um grupo grande, você não estava não? Foi um grupo grande lá de jovens e tal. Que peso tem isso na denominação? Né? Alguém pode dizer, nenhum, porque o que vai prevalecer são as visões mais conservadoras e tal. Mas também você não pode desconsiderar que tem um pensamento novo, que tem uma reflexão nova. Na linha da missão integral, também você tem atividades de cunho do serviço social muito fortes, né? Alguns liderados pelo pastor Ed Redekiewicz lá de São Paulo, né? Em outros lugares devem ter outras coisas e tal, né? No campo assim mais do debate das ideias, eu fico impressionado com os estudantes lá. Eu oriento um no mestrado, já terminou agora, vai no mês que vem, não, esse mês é a defesa dele. Ele fez sobre Jürgen Moltmann, que é um teólogo conhecido de vocês, já veio aqui várias vezes no Brasil, né? Só que ele pegou a visão da igreja de Jürgen Moltmann, quer dizer, não é teologia da libertação, né? Mas é próximo, né? Parecido, né? E pegou os documentos da igreja batista brasileira, da Convenção Batista, e comparou com a teologia do Moltmann. Na verdade, ele já fez isso de propósito, ele queria criticar. Mas é um pastor batista, não eu, né? Porque a doutrina é parte da denominação. Ele é pastor, e ele é o pastor, tem várias comunidades de fronteira, tem um grupo grande de pastores, tá? Essa patota, né? Essa turma, ele não é pequena, não. Tá? Agora, a experiência que eu queria contar, eu fui impressionante. Em novembro do ano passado, eu fui convidado pelo Seminário Batista de Salvador, então, a Faculdade Batista e o Seminário do Nordeste, que tem um núcleo em Salvador, e eles pediram um tema sobre fé e pluralismo religioso. Sabe? Tema interessante, difícil, mais ou menos como hoje à tarde, vamos conversar. E eu fiquei impressionado de ver tanta gente. Foi feito na igreja assim, central, na igreja de Salvador, de Campo Grande. Eu demorei, o negócio não pegou mais. E antes estava direitinho. Incrível, sabe? E eu fiquei muito bem impressionado com os batistas lá. Se vocês têm Facebook, vale a pena vocês contatarem essas pessoas, tá? Você é pastor? Você conhece alguém de Salvador?
Vale a pena. Joás Menezes, esse líder desse movimento teológico, sabe? De muita sensibilidade com as coisas, vamos dizer assim, comuns da igreja, o culto, os jovens, né? Não é um negócio assim do outro mundo, entendeu? Mas com uma sensibilidade para as questões de hoje, as questões humanas, né? Muito legal, tá? Tem uma rede grande em toda a denominação, mais da Assembleia de Deus, toda católica. Muito bem. Será que vai dar aí? Vamos tentar. É? Deixa eu só. Ele está dando um probleminha aí na. É? Tá, Ricardo. Querem dar uma levantadinha assim enquanto o Ricardo fala? Se eu ouvir o Ricardo, tá? Só nessa perspectiva histórica, de, voltando ao concílio, uma figura que, do ponto de vista teológico, pontificou foi Hahnemann. Calvânia. E naquela época o Ratzinger já estava lá, trabalhava com ele, tudo. Assim. Bom, aí quando chega em 78, que assume João Paulo II, e que ele percebe esse lado sócio, político, que tinha muito mais a ver com os latinos do que com o mundo europeu. Assim, em certo sentido, sim. Tanto é que tem Pacto das Catacumbas, não sei o que e tal. Bom, aí chega em 78 e ele dizendo, né, não explicitamente, mas tendo vivido o nacional-socialismo, o nazismo, e depois na Polônia o comunismo, ele falou aqui, isso aqui não. Ele não fez ostensivamente, mas ele foi um cara que não deixou prosperar. E o Ratzinger, de certa forma, que dava subsídio teológico e tudo, muita coisa de João Paulo II, ele vai e me parece que reprime isso. Aí houve, assim, várias, sabe, lá na PUC tem um grupo de teólogos que ainda simpatizam com a teologia da igreja, mas não com tudo, né? Enfim, eles têm, há diferenças nisso. Então, como diz assim, a gente não pode. Claro que eu achei que foi importante esse contraponto, João Paulo II, muita gente critica isso, mas o movimento pendular faz isso, faz chegar. Quer dizer, naquele momento, só se dava o cunho social. Falava assim, isso aqui não é, né? Isso aqui não é, digamos assim, igreja, não é fé, isso é política. E, a partir de uma crítica, de uma restrição, obriga a reflexão, e permanece até hoje, né? A gente vê grupos presbiterianos que falam muito mal da missão integral hoje, publicam, está uma briga nesse sentido, que é mais ou menos isso, até que ponto. Eu acho importante do ponto de vista de ser um movimento pendular, que chega a uma. Eu diria para você, Ricardo, e os demais, né, esse livrinho aqui, aqui o título tem uma coisa de marketing, né? Que é uma pergunta, né? Então eu me recordo assim, muitos estudantes, ao se referir a mim, em aula, debate, assim, não, como o professor Cláudio falou que a teologia da libertação morreu, eu falei isso, o livro lá, então você não leu o livro, mas não, isso aqui é só para, tipo assim, pô, será que morreu ou não morreu? Você não está doido para saber se morreu ou não? É o livro, é a marketing, né? Ele vai chamar a atenção, né? Mas nesse livrinho aqui, vocês encontram, num primeiro capítulo, essa parte histórica, tá? E eu posso também deixar com vocês eletrônico, tá? Porque ninguém ganha dinheiro com o negócio de venda de livro, tá? Isso, o que eu ganho num ano come uma pizza, assim, entendeu? Falando sério. As editoras não dão, tem editor que dá nada, e a outra dá assim um pouquinho, né? Então, às vezes eu ganho assim, R$200, R$300, entendeu? Aí somando um ano dá 1.000, aí você divide por 12, realmente não é o fato. Então, se quiserem eletrônico, eu faço tudo. As pessoas não tem esse problema. Esse primeiro capítulo, ele conta essa história do surgimento, né? Como é que o termo foi usado, teologia da libertação. Isso é anterior, né? Isso é uma coisa anterior. Vamos aproveitar aqui esses slides logo antes que ele soma. Vocês viram aqui? Passou aí, né? Claro, se der pronto, porque está dando para vai pelo computador. Tá, eu não tenho problema. E se não tem isso aqui, depois vocês pegam. Aí a gente passa por e-mail. Então, tem aí, vai aparecer como é que se usou esse nome, né? Agora, a lógica é... Porque eu fiquei com uma dúvida, professor, assim, quando você falou assim,
a Igreja Batista, ela não é muito adepta à teologia da libertação. Então aí eu voltei à pergunta, então, o que é que eu estou definindo por teologia da libertação? Porque eu conheço também o trabalho da Igreja Batista, eles são muito missionários, e tem um monte de ONG e um monte de assistência social. Isso não seria teologia da libertação? Então. Aí ficou a dúvida. Perfeito. E você chama como? Roberval. Roberval, você vai falar, desculpa, Roberval. Então, Roberval, inclusive, não sei quem, não sei se foi o Leonardo Boff, um desses grandes teólogos disse isso. Assim, ó, a teologia da libertação foi pressionada para falar muito dela. Por quê? Porque foi uma novidade no campo teológico, né? Era um negócio novo. Então, o que é a teologia da libertação? Vamos fazer um curso sobre a teologia da libertação. Vamos fazer um livro sobre a teologia da libertação. Entende? Então, na medida que você, às vezes, ressalta mais o movimento do que a experiência, você corre o risco de ficar nessas polaridades. Eu aceito, eu não aceito. Sendo que para a teologia da libertação, o importante é não a teologia da libertação, mas que haja uma movimentação missionária onde as pessoas pobres tomem consciência do seu valor, da sua importância na sociedade, haja justiça social, isso que é importante. Um teólogo da libertação escreveu um livro muito bacana sobre isso, que ele chamou de A Libertação da Teologia. É um jogo de palavras. Eu sei que o Di Macedo também tem um livro assim, mas é outra coisa, né? É assim, dizer assim, nós não temos que seguir teologias, né? Isso é outra visão. Esse teólogo, chama Juan Luiz II, já falecido, mas tem muitos livros sobre ele pegou essa intuição, sabe? Ele disse assim, ó, o que nós queremos, ele falando, né? Não é falar da teologia da libertação. Nós queremos falar é que o amor de Deus é revelado para as pessoas pobres, de maneira preferencial, porque elas que interessam, né? E que esse amor revelado às pessoas pode contribuir para que haja processos de mudança na sociedade e nas igrejas também, porque na medida que você tem justiça social na sociedade, como é que uma igreja vai ficar estruturada de maneira injusta e tal, percebe? E agora, se isso ocorre ou não ocorre, é mais difícil, porque agora qualquer teólogo da libertação, se você perguntar para ele vai dizer, não, a teologia da libertação ela é importante, mas o mais importante é assim. Então, inclusive, o nome, ele foi popularizado, ele ganhou força, porque aí vem livros, né? Mas a lógica é a lógica de um movimento de renovação religiosa, espiritual, dentro dessa linha politizada, vamos dizer, para usar o jargão mais conhecido, mais à esquerda, né, em termos de crítica social, mudança social. Mas também tem outros grupos que dizem assim, bem, nós queremos fazer isso também, mas nós não achamos que o mais importante é a mudança do sistema econômico, no caso o capitalismo, né, para socialismo, por exemplo. Nós achamos que tem que ter qualidade de vida. A missão integral é muito assim, né? No sentido de dizer, olha, as pessoas têm que ser alcançadas, elas têm que ter dignidade, elas têm que ser amparadas e tal. Alguém poderia questionar, mas isso não é uma forma de alienação também, de só maquiar, né? A sociedade diz, ó, melhorou um pouquinho, igual falam do governo federal, né? Melhorou um pouquinho, mas não mudou o sistema. Perfeito. Pode ser, sim. Mas eu acho que uma pessoa, isso no catolicismo tem muito, trabalhos com populações de rua, né? E a população de rua muda o que a sociedade? Nada. Você só dá dignidade para aquelas pessoas. Mas a grande engrenagem econômica, isso continua a mesma coisa. Mas eu acho que uma pessoa que se dedica, ou que participa ali, aquilo tem um valor fundamental para a vida dela, né? Então eu, por exemplo, sou árduo defensor de toda e qualquer prática assistencial. A não ser que fique claro que aquilo ali está sendo feito por proveito institucional, político institucional, tipo, eu vou fazer, vota em mim, né? E está aqui o candidato da nossa igreja, aí já aí não tem quem defenda isso, né? Realmente. Mas toda e qualquer prática social feita por amor, misericórdia, é teologia da libertação.
Entendeu? Ah, mas não tem esse nome. Melhor que não tem esse nome, porque aí você tem menos inimigos, entendeu? Você fala, criamos aqui o nosso centro social, teologia da libertação. Pum, no outro dia, né? Então, quer dizer, a teologia da libertação acha que ela tem que morrer, que ela tem que diminuir, para que prevaleça processos de mudança social, transformação social, aí muito diversificados, né? Aí vai ser aquele que diz que temos que mudar a sociedade, o sistema econômico, outros falam assim, a cultura, a questão da sexualidade. Então é uma pauta de libertação muito ampla. As igrejas não estão dando conta dessa pauta, mas ela está presente aí. Ivo não, Ivo é ele. Adriana. Uma pergunta, você tem alguma indicação de alguma obra que fala sobre essa questão da assistência, né? Esse tipo de assistência que é colocado, porque há uma crítica muito veemente em relação a esse tipo de assistência, né? Então isso é mais fácil de se encontrar. Você tem alguma indicação de alguma obra que defende isso? Eu vou lembrar o nome aqui, o autor é fácil, mas o livro eu vou lembrar aqui. O autor chama-se Jung Mosung, é professor nosso lá, colega meu, né? Trabalhamos juntos. Chama-se Cristianismo da Libertação. Agora a editora eu não me lembro, tá? Deve ser dessas grandes vozes, paulinas. Cristianismo da Libertação. Ele vai dizer justamente isso, que existe um cristianismo da libertação. Alguns falam, eu sou da teologia da libertação. Outros falam, eu sou da missão integral. Outros não falam nada, porque nem entendem esse processo de teologias, né? Mas estão vivendo a libertação. Ou no campo da assistência social, ou no campo da questão cultural, tá? Cristianismo da libertação. Um livro gostosinho. É Vozes, eu acho. Em seus passos que faria Jesus, trata bastante dessa questão. Então, mas aí não é um livro analítico, Não, sim, né? claro. Ele Quase queria romance, um livro analítico. Em seus passos, o que faria Jesus, de Sheldon, né? Sheldon, sobrenome, agora me fugiu, é um clássico da literatura evangélica, na linha do liberalismo evangélico, então é teológico, quer dizer, ele é antes da teologia da libertação, e ele fala desse lado da sensibilidade humana. Isso é fantástico. Foi o livro, uma Bíblia, que mudou a cabeça do Shaw. E Richard Shaw, exato, que é um dos teólogos da libertação, pelo menos assim, um dos primeiros, né? Muito bacana isso, tá? Inclusive foi considerado um marxista, uma coisa assim. Então, porque antigamente tudo que falava de sensibilidade humana e solidariedade aos pobres era visto como comunista, marxista e tal. Não, o Shaw aparece aqui nos slides, né? Eu não falei do Shaw, né? Richard Shaw, escreve assim, S-H-A-U-L-L, presbiteriano, missionário, e ele é tido como um dos primeiros da teologia da libertação, mesmo sem usar o nome assim, eu sou um teólogo da libertação, né? E ele tem uma biografia, autobiografia, muito bacana, tá? Vale a pena, chama-se Surpreendidos pela Graça. E ele conta isso, ele fala assim, ele foi expulso como professor, né? Aliás, esses todos foram expulsos, como Clodovil Boff foi expulso da PUC, e hoje em dia continuam expulsando pessoas. Ele fala assim, eu não entendia, porque eles me acusavam de comunista, ele não falava, eu nem sabia o que é isso, porque não é verdade. Mas tipo assim, nem passava na minha cabeça esse tipo de coisa, né? Mas era acusação. Você acha que vai dar aqui ou não? Cláudio, deixa eu te falar. Não deu. Tem que ser por lá. Deixa eu te falar, só a questão do O tempo, né? Ó, já são 11h25. Eu nem percebia. Então, o que podia fazer, você se desse